esse texto, Lucas 3, do 23 ao 38, nós passamos por cima, nós nem observamos bem o significado desse texto, porque, como nós dissemos domingo passado, não lembramos nem quem são os nossos tataravós. Você lembra quem é o seu tataravô? Da última vez teve uma irmã que lembrava, mas alguém aqui lembra o nome do seu... Foi o Germano, né? Foi um irmão, é. Alguém lembra o seu tataravô? O Germano não veio hoje, não tem ninguém que lembra, né? Nós não temos essa cultura. Mas na antiguidade, os reis e pessoas de notoriedade, eles procuravam alistar seus antepassados. O Senhor Jesus, aconteceu com ele o mesmo. Lucas registrou. E nós vimos no domingo passado que a genealogia de Jesus, no Evangelho de Lucas, nos mostra que Jesus é homem. Nós observamos que Mateus também tem uma genealogia para o Senhor Jesus Cristo, só que ela é um pouco diferente. E ela é diferente por quê? Porque esta genealogia de Lucas, que nós vamos ler já já, ela nos fala dos antepassados de Jesus a partir de Maria. Enquanto a genealogia lá em Mateus nos fala dos antepassados de Jesus a partir de José. E tanto o pai de Maria, que aqui é Eli, e ele é tido como também, em um certo sentido, pai de Jesus, porque José era o pai legal de Jesus, no sentido de ter o direito de ser pai, embora não fosse o progenitor de Jesus. Mas o homem mais próximo de ser um pai biológico de Jesus seria seu avô materno, que no caso é o Eli descrito aqui na genealogia que Lucas coloca. Verso 23 diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. O se cuidava que indica que José era o pai legal de Jesus, por ter assumido a paternidade do Senhor Jesus Cristo, mas Eli, este Eli aqui, não é o pai de José, é o pai de Maria. O pai de José, como é descrito lá no Evangelho de Mateus, é Jacó. Então perceba que Jesus ele teve uma ascendência humana, de um nascimento virginal, e essa é a única forma de apresentar Jesus no seu aspecto mais humano, visto que ele nasceu de uma mulher chamada Maria e sobre a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Mas também, hoje, nós queremos observar que esta genealogia não somente apresenta Jesus como homem, mas também apresenta Jesus como rei. Quem destacou isso muito mais foi Mateus, quando colocou a sua genealogia do Senhor Jesus Cristo, já no capítulo 1. Porque Mateus traça a genealogia de Jesus de Salomão até chegar em José. Mas, diferentemente de Mateus, Lucas não fala a partir de Salomão, mas também mostra que Jesus descendeu de Davi a partir de Natã. E Natã é um dos filhos de Davi. Não é um filho tão notório, não passa meio despercebido nas histórias do Antigo Testamento, mas ele é filho de Davi. Então, tanto por José como por Maria, Jesus é filho de Davi. E isso deixa inconteste a profecia de Jesus ser filho de Davi e, obviamente, o rei messiânico prometido que iria reinar. E ainda estamos esperando o seu governo. Observe Isaías capítulo 11, verso 1, nos traz uma profecia sobre o Senhor Jesus Cristo, de que ele haverá de reinar. Isaías 11, 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Este rebento e este renovo que sai do tronco de Jessé é o Senhor Jesus Cristo. Na continuidade dos versículos aqui, nós não vamos ler tudo, do capítulo 11 de Isaías, nós sabemos que está se referindo ao Messias, a alguém que será Deus no futuro, mas também homem. E é interessante que ele não fala de Davi, ele fala de Jessé, que é o pai de Davi. É a forma da antiguidade de traçar essa genealogia e essa descendência real.
Ainda, olhe 2 Samuel, capítulo 7, verso 12. Você vai ver a promessa da aliança davídica, a aliança que Deus faz com Davi. Deus fez uma aliança com Davi, onde de Davi viria um descendente que reinaria para sempre. Observe 2 Samuel 7,12. 2 Samuel 7,12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, isso é Deus falando para Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Verso 13, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, quando ele diz, este edificará uma casa ao meu nome, nós lembramos de quem? Salomão, foi ele que edificou o templo, mas Salomão reinou para sempre? Então também não é Salomão. E aqui, Deus está confuso? De forma nenhuma. Deus está explicando para Davi que você terá descendentes. Um desses descendentes, ele vai construir o templo, o palácio de Deus, que a gente chama de templo. Também, que será rei e que reinará para sempre. Davi entendeu, e os judeus do Novo Testamento também, que este rei era o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Olhe ainda o verso 16, 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui haverá um descendente da casa de Davi, esse tronco de Jessé, o rebento que haverá de nascer, e ele reinará para sempre. É o Senhor Jesus Cristo. A genealogia que Lucas apresenta, de Natã até chegar aos seus mais antigos antepassados, no caso Abraão, remontam esta realeza. Passando por Davi, remonta esta realeza e o reino de Deus prometido. Essa é uma mensagem que a gente tem tratado pouco aqui na igreja. E nós teremos um momento para falar sobre o reino de Deus. Porque nos evangelhos, o reino de Deus é um tema fundamental. João Batista, o próprio Senhor Jesus Cristo, eles sempre pregavam a salvação falando do reino de Deus. Eles não separavam as coisas. E perceba que nós falamos da salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, mas falamos pouco do reino, não é verdade? Porque haverá um reino. Esse reino será milenar, mas se estenderá por toda a eternidade. E nós, como igreja hoje, somos expressão deste reino de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo já veio à terra na sua primeira vinda e ele inaugurou esse reino. Ele ainda não é um reino físico, mas é um reino espiritual, onde quando nos convertemos, fazemos parte deste reino. E o Senhor Jesus Cristo, dos céus, dirige o seu reino na terra. E no futuro, ele será consumado. Mas hoje, vamos ver só alguns versículos dos evangelhos que nos falam do reino de Deus. Olhe Lucas agora, capítulo 11, verso 20. Lucas 11, 20. Quando você está abrindo sua Bíblia, só recapitulando, nós vimos no domingo passado que a genealogia nos apresenta Jesus como homem. E agora nós estamos vendo este segundo aspecto da genealogia, onde esta genealogia nos apresenta Jesus como um rei. Lucas 11, 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Veja como é chegado o reino de Deus. Porque Jesus estava expulsando os demônios, instalando o reino de Deus na terra. Não se consumou. Ele chegou, foi inaugurado, mas haverá de se consumar. Lembra quando nós estudamos à noite? Por isso que é bom você vir escola dominical e domingo à noite, porque as mensagens elas se complementam. Se você falta de manhã, aí às vezes você perde algo da noite, ou se falta à noite, vai perder algo da manhã. Mas lembra quando nós estudamos sobre o milênio, domingo à noite? E um dos elementos daqueles 1000 anos é que Satanás seria preso. Os demônios aqui são afetados, são atingidos pelo poder do Senhor Jesus quando ele está em terra vivo. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus.
Quando o reino de Deus estiver completamente instalado nesse planeta, não haverá demônios, não haverá Satanás, todos estarão sendo condenados, estarão pagando sua pena eterna no inferno, que será lançado no lago de fogo. Mas ainda sobre o reino de Deus, Lucas 4, verso 43. Lucas 4, versículo 43. Diz assim: Ele, porém, lhes disse, Lucas 4, 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Então veja que o evangelho, as boas novas de salvação, são o evangelho do reino de Deus. Não podemos esquecer de falar da mensagem do reino do Senhor, que Jesus, quando veio, fixou bastante nas suas pregações, e os autores dos evangelhos registraram muito claro o reino de Deus. Mateus chama de o reino dos céus. Nós fazemos parte desse reino hoje, e Jesus é o rei. Ainda em Lucas, capítulo 8, versículo 1. Lucas 8, 1. Diz assim: aconteceu depois disto, Lucas 8, 1, aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Só para enfatizar, o evangelho é do reino de Deus. E Lucas 17, verso 20. Lucas 17, versículo 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Olha, veja que os fariseus eles estavam esperando o reino de Deus. Era algo profetizado no Antigo Testamento que eles estavam aguardando. Então, olha o que diz o verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É o que acontece hoje. O reino de Deus está hoje dentro de nós. Um dia, esse reino se expandirá para toda a terra, o planeta e a criação serão regenerados. E nós reinaremos com Cristo, não somente durante os 1000 anos, mas por toda a eternidade. Hoje, o Jesus está dizendo que esse reino ele é espiritual. Nós sabemos que esse reino já existe, nós sabemos que Jesus é o rei. A nossa missão na terra não é participar de uma mera religião, mas é participar da única religião, a de Deus, revelada por meio da palavra do Senhor, do cristianismo que reflete a Escritura Sagrada. Nós somos súditos desse reino. E o rei é o Senhor, que está sentado no trono, administrando soberanamente toda a criação e esperando o tempo que Ele mesmo determinou para estabelecer completamente o seu reinado na terra. Mas hoje, você olha, cadê o reino de Deus? Não dá para ver com os olhos da carne, mas os olhos da fé. Então, quando você vem para a igreja, lembre-se disso. Você vem para participar daquele ajuntamento de pessoas que são parte do reino de Deus. A nossa missão não é somente proselitismo, não é somente trazer pessoas ou convencer pessoas a estar nesta casa, não. Ou a aderir a uma religião, não. A nossa missão é que o rei transforme a vida destas pessoas e elas participem deste reino, hoje no estágio inaugural, mas que em breve se consumará. Observe então a genealogia do Senhor Jesus em Lucas. Abra para Lucas, você já está em Lucas aí, vá para o capítulo 3, a partir do versículo 23. E nós leremos novamente esta genealogia, novamente porque lemos domingo passado. Olhe Lucas 3, verso 23, diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli,
Lembra aqui que esse Eli é o pai de Maria. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janaí, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri. Paremos aqui só para lembrar, este Zorobabel é aquele que veio do cativeiro em Suzã, veio do cativeiro persa já tinha passado do babilônico, já era a dominação medo-persa, e foi ele que começou a fundar as bases do templo de Salomão, que havia sido destruído. E Jesus descende de Zorobabel. E nós vemos alguns dos profetas menores apresentando Zorobabel como aquele que tipifica, aponta para o Messias prometido. Então, quando se fala de Zorobabel aqui, o judeu, na época do Novo Testamento, lendo o Evangelho de Lucas, ouvindo Zorobabel, ele lembra muito bem das histórias do povo voltando do cativeiro e se estabelecendo em Jerusalém. Zorobabel foi o primeiro desses líderes. Nesse período não havia rei em Israel. Se houvesse, provavelmente seria Zorobabel. Verso 28. Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Então, este é um personagem importantíssimo no Antigo Testamento, porque Davi aponta o rei messiânico que virá. E veja que aqui Jesus descende de Natã e não de Salomão, como é dito na genealogia lá em Mateus. E então, no verso 32, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson. Então, antes de Davi, nós sabemos que Davi foi o primeiro rei de Israel, da descendência de Judá, né? O primeiro foi Saul, mas dos descendentes de Judá, ele foi o primeiro rei de Israel e depois ficou sendo o rei de Judá. E antes de Davi, não havia rei em Israel. E aí nós percebemos, da genealogia de antes de Davi até os primórdios, os primeiros descendentes do Senhor Jesus, nós temos outra ênfase sobre o Senhor Jesus Cristo. A primeira, Jesus como homem. A segunda, Jesus como um rei que reinará para sempre. E a terceira, Jesus como o cumprimento da promessa do Salvador. É certo que os outros apontamentos giram em torno de Jesus como um Salvador. Ele é homem e por isso pode ser o nosso Salvador, mas ele é Deus também. Ele é um rei e como rei, ele é um Salvador todo especial, porque foi o rei prometido que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas nós percebemos, antes de Davi, também a promessa de um Salvador se consumando. Observe então que Mateus capítulo 1, verso 1, nós lemos um resumo da genealogia de Jesus. Mateus 1, nós temos Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Posso ler para os irmãos, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se você lesse a Bíblia somente a partir da história de Davi, talvez não entendesse muito bem as promessas com relação a um Salvador. Mas quando você lê a Bíblia, desde Gênesis, desde o pecado e desde a promessa de um Salvador, aí você começa a entender que toda a escritura do Antigo Testamento fala de Jesus, direta ou indiretamente. O fato de Davi se tornar rei aponta para Jesus, que será o rei que reinará eternamente. E quando o judeu lia isso no Antigo Testamento, ele entendia: um descendente de Davi morrerá pelos meus pecados. Ele entendia isso. Assim como um cordeiro é morto pelos pecados de Israel ou pelos pecados de um indivíduo.
Agora, eles sabiam também que esse cordeiro que era morto lá, sacrificado no templo, ele era uma figura, ele era apenas um símbolo do que haveria de acontecer com o Messias, com o rei, com este Salvador. E Mateus, ele está querendo mostrar a lógica desta genealogia, assim como Lucas também. Só que Mateus, ele faz numa ordem diferente. Ele faz de Abraão até Davi, de Abraão, ele faz de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro, e do cativeiro até Jesus. Ele faz numa ordem diferente, 14, 14, 14 descendentes. Aqui no caso de Lucas, não. Ele coloca de Jesus voltando. Então ele faz um retrocesso nesta genealogia, porque ele tem o objetivo de focar num descendente, na verdade, no primeiro ser humano, no primeiro pai de toda a raça humana, no caso, o único pai de toda a raça humana. Então leia comigo a partir do verso 33, Lucas 3, 33. Vamos ler até o fim. Então diz assim: Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, e este filho de Tera, ou Terá, filho de Naor. A genealogia de Mateus, ela vai de Abraão até Jesus. Mas a genealogia de Lucas, ela passa de Abraão e vai até Adão. Continue lendo comigo, verso 35. Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Nagaú, Nagaú, filho de Faleque, este filho de Éber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. E talvez para você seja muito enfadonho ler esta genealogia aqui, mas o que Lucas quis foi fazer com que o leitor lembrasse de Gênesis 3,15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem disse isso foi Deus, o Criador, o Pai. E ele disse para a serpente logo após o pecado. E ao proferir esta maldição para a serpente, Deus, ao mesmo tempo, apresenta a primeira vez em que o evangelho é anunciado. Numa forma muito difícil para nós compreendermos, mas que Adão e Eva e os seus descendentes imediatos entenderam muito bem. Olha o que diz no verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher. Ti é a serpente, a mulher, Eva, representando a raça humana. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, um homem que nasceria da mulher. E o que é que este descendente faria? Este te ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Viria um descendente da mulher, e este descendente seria inimigo da descendência da serpente. Quem é a serpente? Satanás, Apocalipse 12 deixa muito claro, é a antiga serpente. E quem é a descendência da serpente? São os demônios? Não. É todo homem e mulher que glorifica o seu próprio ser. É todo ser humano que não dá glórias a Deus. É todo ser humano que decide e escolhe viver no seu pecado. Esta é a descendência da serpente. São os filhos do diabo. Em 1 João, capítulo 3, vai nos falar que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não creu no Senhor Jesus Cristo e escolheu viver no seu pecado é filho do diabo. Jesus falou isso para os judeus, que o pai deles era o diabo. É uma realidade dura e terrível,
Mas esse versículo, Gênesis 3,15, ele é o primeiro anúncio de esperança da condenação, de esperança de não viver a condenação no inferno. E quando Lucas remonta a genealogia de Jesus, voltando até Adão, ele quer que o leitor lembre exatamente isso. Aí você diz, mas que história é essa, pastor? Isso aí não está muito certo, não. Não para nós que somos ocidentais e vivemos nesta era moderna, mas para os leitores de Lucas, tanto judeus como gentios que tinham esse entendimento das genealogias, cada personalidade dessas que aparecia aqui tinha uma grande história. E nós sabemos que existem muitos outros antepassados de Jesus que não foram mencionados, nem nesta genealogia de Lucas, que é maior, tem 40 antepassados, e nem apareceu na genealogia de Mateus, que é bem menor, com 26, cerca de 26 antepassados do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, um pouco mais, porque tem 14, 14 e 14, né? Mas o fato é que, entre um e outro, não foi mencionado alguém. Só foi destacado aqui os mais importantes e relevantes. Muitos destes nós nem conhecemos a história. Só aqueles que foram revelados na Escritura. Talvez os leitores mais imediatos desse texto conhecessem a história de alguns destes antepassados. Mas o fato é que, ao voltar até Adão, Lucas quer nos trazer à memória que o projeto de Deus de salvar a humanidade é desde o início. É um projeto milenar, é o plano de Deus para salvar o homem pecador. Por isso que entendemos que as genealogias, especificamente esta e outras da Escritura, apontam o plano de salvação, um plano redentor, um plano de salvação para o homem pecador. Perceba então que se hoje você creu no Senhor Jesus Cristo, não foi uma coisa decidida de última hora. E que quem creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, está salvo pela graça de Deus, não por méritos humanos e não por obras, e que você não perde esta salvação, porque ela não foi planejada ontem, nem no século passado, nem quando Jesus nasceu, mas ela foi planejada desde o início, desde antes da criação do mundo, e nós somos apenas um grão de areia, ou menor, um átomo, no meio de todo este plano de Deus. Que privilégio o Senhor tem nos dado de servi-lo de tal forma. Pensando em Jesus como o Salvador e o descendente prometido, olhe Romanos, capítulo 5, versículo 15. Romanos 5, 15. Diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Romanos 5,15. Todavia, estou lendo de novo, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, falando aqui de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ele é o segundo Adão, ele é o descendente prometido, que veio exatamente nos libertar da condenação dos nossos pecados. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, falando aqui de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Com Adão a morte entrou no mundo, vida abundante hoje. E após a nossa morte ou a volta de Cristo, uma vida eterna com Deus. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Veja, mais uma vez, Jesus justificando e trazendo vida. E o verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quando Lucas fala da genealogia de Jesus, retrocedendo até Adão, ele quer que nós lembremos disso. Tem um Adão que nos levou à morte, e esse Jesus é o que nos leva à vida. E essa promessa, ela é milenar, se concretizou na primeira vinda de Cristo
e vai se consumar na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é uma mera religião, não é um ensino de homens, é de Deus. E isso deve nos motivar a servir ao Senhor através do ministério desta igreja, a servir ao Senhor no seu trabalho, na escola onde você estuda, na universidade onde você está lá. Você deve servir ao Senhor, porque esta obra não é minha, não é de homem algum e não é humana, ela é de Deus. Esta genealogia nos mostra isso. As promessas foram se cumprindo e ainda haverão de se cumprir com a volta do Senhor Jesus Cristo. A genealogia de Jesus anuncia a história da salvação. E nós vimos 3 aspectos nesta genealogia. Apresentando Jesus como homem, e por isso nós podemos chegar até Deus através dele, porque ele se compadece de nós, porque ele foi tentado como nós somos tentados, vitorioso 100%, porque nunca pecou. Nós, infelizmente, caímos porque vacilamos por causa do nosso pecado. Isso não é desculpa, isso é tristeza, mas podemos chegar ao Senhor Jesus e Ele há de nos confortar e nos fortalecer para não pecarmos mais. Interessante que o capítulo seguinte, ao capítulo 3 de Lucas, fala da tentação de Cristo. E é exatamente esse aspecto do Jesus que é homem também, além de ser Deus, que nós devemos nos agarrar. Ele, como homem, venceu as tentações. Ele nos dá condição de vencer também. Mas vimos também hoje que Jesus, ele é o rei prometido e haverá de reinar. Ele é o descendente de Davi por Salomão e por Natã. E vimos hoje também que ele é o descendente prometido de Gênesis 3,15. E que mesmo logo após o pecado, Deus já apresentou a promessa de salvação. Lá em Gênesis 3,15 não fala o nome Jesus, nem fala o nome Messias, nem diz que ele é de Judá, o descendente de Davi, mas diz que ele é o descendente de uma mulher e que ele viria para nos libertar do nosso opressor, daquele que está nos acusando dia após dia, no caso Satanás, e nos libertar do nosso próprio pecado. A ceia do Senhor é um ritual, um símbolo da morte do Senhor Jesus Cristo. Esta genealogia aponta para o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, que veio com o específico objetivo de glorificar a Deus, morrendo numa cruz pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe hoje, para que participemos da ceia do Senhor de modo santo, de modo puro, para adorarmos a Deus e testemunharmos do Senhor. Pastor Jaime.